Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius, eu sou psicólogo e neste canal sou também o seu professor. Hoje nós vamos para a nossa aula 12 de psicanálise, mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa do ego são operações mentais que têm por finalidade a redução das tensões psíquicas internas. São estratégias psicológicas inconscientes que o ego utiliza para lidar com a ansiedade. Pode-se dizer que o mecanismo fundamental do ego é o de rejeitar de qualquer forma, através da utilização das múltiplas formas de negação, a vivência e a tomada de conhecimento de tais experiências emocionais ansiogênicas. Ou seja, toda vez que o ego de um indivíduo estiver diante da possibilidade de sofrer uma grande angústia, ansiedade, tensão, existe a possibilidade do ego ativar algum de seus mecanismos de defesa. Egos menos amadurecidos se defendem mais, porque o ego desempenha um papel crucial atuando como o mediador entre o id impulsivo, que são de certa forma os desejos desenfreados que surgem no ser humano, e o superego internalizado, que são de certa forma regras sociais internalizadas, trazidas para dentro do indivíduo. Se você assistiu à aula da segunda tópica de Freud, você sabe bem qual é a função do ego. Eu já expliquei naquela aula. Um ego bem desenvolvido é capaz de gerenciar conflitos, lidar com ansiedades e tomar decisões realistas. Porém, quando o ego não está adequadamente integrado, ou seja, ele é imaturo, pode haver uma maior propensão para o uso excessivo ou inadequado de mecanismos de defesa. Isso pode ocorrer em diferentes estágios do desenvolvimento ou como resultado de experiências traumáticas. Quer dizer, todo ser humano tem mecanismos de defesa. E quanto mais imaturo, quanto mais frágil é o ego de uma pessoa, menos ele suporta as angústias e os conflitos da realidade. Então, não conseguindo suportar, o ego ativa suas defesas. E ele tem diversos mecanismos para isso. Eu trouxe alguns exemplos de mecanismos de defesa para você entender. O primeiro, e acredito que é um dos mais importantes citados na psicanálise, é o recalque. O recalque é o processo pelo qual pensamentos, desejos ou memórias inaceitáveis para aquele indivíduo são expulsos da consciência para o inconsciente. Qualquer coisa que seja considerada inaceitável para aquele indivíduo, dentro da sua realidade de maturação de ego, qualquer coisa que ele não consiga suportar, pode ser que o seu ego ative o mecanismo de defesa recalque para que ele não tenha que lidar com aquilo. Tira da consciência dele, joga para o inconsciente e ele vive como se aquilo não existisse a nível consciente. Ainda existe dentro dele. E toda vez que ele se aproximar de algo parecido com aquilo ou daquilo que ele recalcou, pode ser que ele entre num estado muito grande de angústia e tensão. Então, até que aquele ego esteja maduro o suficiente, os conteúdos que ele não suporta serão recalcados. Um outro exemplo de mecanismo de defesa é a negação. Negação é a recusa em aceitar a realidade para evitar sentimentos desconfortáveis como forma de autoproteção psicológica. Também uma forma de defesa do ego. Eu já vi isso aqui acontecer muito quando um familiar, um ente querido de alguém morre. A pessoa primeiramente não acredita naquilo. Ela entra num estado de negação completa e vive como se essa pessoa fosse voltar, fosse chegar a qualquer momento. Ela não suporta a realidade de que a morte alcançou o seu ente querido. Então ela vive em estado de negação. Isso daqui também é um mecanismo de defesa do ego. Projeção, atribuição de pensamentos, sentimentos ou características indesejadas de si mesmo a outra pessoa. Isso ajuda a aliviar a ansiedade transferindo-a para os outros. Este daqui é um dos mecanismos de defesa mais engraçados que existem. Principalmente quando você está atuando como psicólogo, como terapeuta de alguém. Você pode enxergar claramente alguém xingando, reclamando, ofendendo uma outra pessoa por ter exatamente o mesmo defeito
defeito que ela tem. Mas como é muito difícil enxergar em si mesmo, o ego se defende, projetando esse defeito no outro, enxergando este defeito no outro e expressando uma enorme quantidade de raiva. E aí então ela encontra uma forma de aliviar a ansiedade, aliviar a tensão. Eu falei defeito, mas pode ser qualquer característica. É que em geral é defeito, geralmente é. Um outro exemplo de mecanismo de defesa é o deslocamento. Redirecionamento de impulsos emocionais de um alvo para outro menos ameaçador. Por exemplo, imagine que uma pessoa, uma mulher, de tempos antigos, de outra geração, tenha um marido que viu algum ser desconhecido dar em cima dela. Entretanto, ao invés de tirar satisfação com este ser desconhecido, com este outro homem, ele vai e tira satisfação com a mulher, briga com ela, ou talvez até bata nela, porque ele não conseguiu expressar esses impulsos emocionais de raiva no outro homem. Este ego, muito frágil, muito fraco, se defendeu com o mecanismo de defesa de deslocamento. Muito provavelmente ele não se via como capaz de tirar satisfação com outro homem. Em resumo, um covarde. Um outro exemplo é a racionalização. A racionalização é a criação de explicações lógicas ou racionais para justificar comportamentos indesejados para reduzir a ansiedade sobre escolhas questionáveis. Imagine que uma pessoa queira desistir de algo, só que para não sentir que é uma desistência, talvez ela diga que esteja mudando de planos. Imagine que uma pessoa seja preguiçosa, só que para não se sentir uma pessoa preguiçosa, ela diz que está procrastinando. Estes dois exemplos são formas de agir do mecanismo de defesa da racionalização. E para finalizar os exemplos, temos a sublimação. Sublimação é a transformação de impulsos indesejados em atividades socialmente aceitáveis, socialmente aceitas. Imagine que uma pessoa tenha impulsos, desejos, vontades de esfaquear alguém. Entretanto, ela é uma pessoa moralmente boa e não quer matar ninguém. E então ela começa a distribuir seus currículos em açougues. No açougue, ela pode experimentar a sensação de cortar a carne, de esfaquear. Entretanto, sem causar nenhum dano social, exercendo uma atividade socialmente aceita. Um ponto interessante a se ressaltar é que mecanismos de defesa eles não são nem bons nem ruins. É tudo uma questão de adaptabilidade. Eles podem estar bem adaptados ou mal adaptados. Então eu separei alguns pontos positivos e alguns pontos negativos dos mecanismos de defesa. Então vamos começar com pontos positivos. Um dos pontos positivos é adaptação e proteção. Os mecanismos de defesa podem ajudar a pessoa a se adaptar a situações estressantes, protegendo-a do impacto emocional excessivo. Eles podem atuar como um sistema de amortecimento psicológico. Eu vou pegar um exemplo muito simples de entender. Você já percebeu que nós não apresentamos para crianças a realidade como ela de fato é? A gente apresenta através de brinquedos, através de fantasias, através de desenhos. Obviamente, o ego dela não está desenvolvido, não está integrado para lidar com a realidade como os adultos lidam. E isso é algo que a Pixar, que a Disney, que a DreamWorks, todas elas entenderam de uma forma intensamente inteligente. Você pode passar uma boa e forte mensagem sem necessariamente passar de uma forma pesada, sem necessariamente passar de uma forma muito realista. É engraçado que quando a gente cresce, a gente pega cenas desses desenhos, dessas animações e fala assim, éramos jovens demais para entender. Mas mesmo sendo jovens demais para entender, a mensagem foi captada, ela foi internalizada, porque ela não feriu o nosso ego, sendo realista demais na nossa infância. E, portanto, não ativou mecanismos de defesa. É por isso que nos filmes tem classificações de idade. Se eles apresentam algo tenso demais, que gera ansiedade demais, que seja realista demais ou assustador demais, não é bom que crianças sem o ego amadurecido, sem o ego integrado, tenham acesso a isso. Outro ponto positivo é
manutenção do equilíbrio. Ao minimizar ansiedades e conflitos, os mecanismos de defesa contribuem para a manutenção do equilíbrio emocional, permitindo que as pessoas funcionem de maneira mais eficaz em suas vidas cotidianas. Se tem algo que ela não vai suportar, o ego percebe e a defende, então ela não se desbalanceia, ela não se desequilibra, ela não tem surtos ou tensões muito grandes emocionais. Então ela permanece vivendo a sua vida da maneira que ela suporta. Então é meio que um trabalho de homeostase, um trabalho de equilíbrio emocional. Outro ponto positivo é a influência na construção da identidade. Em alguns casos, os mecanismos de defesa podem desempenhar um papel na construção de identidade e na preservação de uma imagem positiva de si mesmo, promovendo uma autoestima saudável. Existem muitos defeitos de nós mesmos, falhas, que numa certa idade ou numa certa imaturidade emocional e psicológica, uma imaturidade do ego, para ser mais exato, é melhor a gente não saber. Suponhamos, por mais que uma criança seja feia, você não vai chegar para uma criança de 5 anos e falar: nossa, como você é feia. Isso vai destruir a autoestima dela. Ela precisa ser protegida disso. E se ninguém fizer, muito provavelmente o seu ego vai tentar fazer isso. Outro ponto positivo é a preservação de relacionamentos. Certos mecanismos de defesa, como a sublimação, podem canalizar impulsos negativos de maneira construtiva, preservando relacionamentos e evitando conflitos interpessoais prejudiciais. Se você ficar com muita raiva do seu marido ou da sua esposa, do seu namorado ou da sua namorada, não é bom você ir lá e esfaquear essa pessoa. Não é bom você encher essa pessoa de porrada. É muito melhor você utilizar algum mecanismo de defesa, como sublimação ou deslocamento. Enche o travesseiro de porrada. Desconta a raiva em alguma coisa, como um saco de areia com uma luva de boxe. Os mecanismos de defesa são muito úteis. Agora, vamos para os pontos negativos dos mecanismos de defesa. E o primeiro deles é negligência de problemas implícitos. Os mecanismos de defesa podem mascarar problemas reais, problemas existentes, impedindo que a pessoa aborde questões importantes que precisam ser enfrentadas e resolvidas. Você conhece alguém que existem certos assuntos que você não pode tocar porque essa pessoa já começa a ficar de cara virada, já começa a fazer manipulação emocional, já começa a negar e começa a falar que você tá louco ou que você tá louca e que nada do que você tá falando é verdade? Sabe, parece que tá doendo de verdade naquela pessoa? Leve em consideração o seguinte: é o mecanismo de defesa do ego dela que está agindo porque realmente está doendo e ela não suporta esse assunto. Ela precisa primeiro amadurecer seu ego, amadurecer o seu psicológico. Outro ponto negativo é o impacto na saúde mental. Dependendo da intensidade e frequência, o uso excessivo de mecanismos de defesa pode contribuir para problemas de saúde mental, como transtornos de ansiedade, depressão ou outros distúrbios psicológicos. Em geral, mecanismos de defesa são formas de negar a realidade para proteger o ego. E se você vive negando a realidade, isso vai gerar em você desvios de percepção e distorções da realidade. Isso não é positivo. A sua mente não vai conseguir se adaptar à realidade. Então ela não vai ter uma regulação. E pensa comigo que é muito difícil uma mente que não consegue enxergar a realidade, suportar a realidade, saber exatamente o que pensar, o que sentir, como sentir. Vai ficar tudo muito confuso. E aí podem ocorrer muitos problemas de saúde mental. Outro ponto negativo é a distorção da realidade, algo que eu acabei de citar. Alguns mecanismos de defesa, como a negação ou a projeção, podem distorcer a percepção da realidade, levando a uma compreensão distorcida de eventos e relacionamentos. Quer dizer, você distorce a realidade e você também distorce a característica das pessoas, a personalidade das pessoas, porque você não está enxergando elas de verdade. Você está enxergando a sua própria projeção. Outro ponto negativo é a inibição do autoconhecimento. O uso sistemático de mecanismos de defesa pode impedir o autoconhecimento profundo, limitando a compreensão do indivíduo sobre seus próprios desejos, medos e motivações. Ora, se você não consegue enxergar a realidade, se você distorce a percepção da realidade e você está inserido na realidade, muito consequentemente e provavelmente você distorce também a sua percepção de si mesmo.
Um dos processos do autoconhecimento é a percepção não só das suas próprias qualidades, mas também dos seus próprios defeitos, daquilo que te qualifica como um ser humano imperfeito, daquilo que aponta o que você precisa melhorar como ser humano. Entretanto, muitas pessoas, e pode-se dizer que essas pessoas são de ego frágil, não integrado, não conseguem ter seus defeitos, suas imperfeições, seus pontos a serem melhorados, citados. E aí, desenvolvendo pontos cegos acerca de si mesmo, como vai saber quem esta pessoa é? Como ela vai se conhecer? E isso, consequentemente, traz dificuldades nas relações interpessoais. Certos mecanismos de defesa, como a projeção, podem criar barreiras nas relações interpessoais, pois a pessoa pode atribuir seus próprios sentimentos não reconhecidos a outras pessoas. E vamos finalizar aqui esta aula resumida sobre mecanismos de defesa. Se você tiver interesse em baixar todos os slides da playlist de psicanálise, basta você clicar no link da descrição. Por um preço bem acessível, você pode baixá-los em PDF na Hotmart. Vou ficando por aqui e foi um enorme prazer transmitir conhecimento para você.